Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Passando um pouquinho aqui a vista do bairro. Sempre a gente grava aqui com... Vocês assistem, mas sempre a câmera fica do lado oposto. E hoje eu resolvi mostrar um pouco aqui o outro lado da câmera, né? Pra vocês poderem dar uma olhada aqui sobre a paisagem aqui. Isso aqui é região de cidade de Barueri, né? Bairro aqui, tem os residenciais. Hoje a gente está com um dia um pouquinho nublado. E aproveitando até que a câmera ela está, enquanto o pessoal está chegando, eu vou fazer uma breve demonstração aqui. Deixa eu ver. Trouxe aqui pra gente dar uma olhada aqui. Tem a ver com a palavra de hoje, né? Vocês já viram isso, né? Pra quem não conhece, isso aqui é uma semente de abacate, né? Semente da fruta abacate. E eu tava na cozinha, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, e eu estava meditando, né, pela manhã, estava escutando as lives. Eu escutei uma live, né, do profeta Vinícius, e depois eu estava escutando uma pregação do pastor Luciano Subirá, né. E enquanto isso eu senti que tinha que, não sei porquê, não tinha nem raciocinado isso, mas senti que tinha que falar sobre a semente, né? Semente do abacate, né? Apresentando aquela semente, a fruta. Eu me alimentei ontem, né? Gosto muito da fruta do abacate. Pingar um pouco de limão e açúcar, né? Eu acho que é jeito mais pessoal do interior que come assim, né? Muita gente come abacate na salada, né? De maneira salgada. Particularmente eu gosto muito de vitamina de abacate, gosto de abacate com limão e açúcar. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Nesse aqui nós temos algumas plantas aqui em casa, né? Plantas que eu gosto muito de ter aqui um cantinho verde, né? Dentro do apartamento não pode ter muita coisa, não dá para ter muita planta, mas esses dois aqui, né, são pés de abacate. Às vezes vem gente aqui em casa, vem visita e se surpreende com um pé de abacate no apartamento. Sim, pé de abacate. Mas o tema de hoje que eu quero falar é sobre isso aqui, né? Como é que de uma semente dessa fica daquele jeito, né? Bom, temos aí a questão da natureza, né? Mas eu quero aproveitar essa live para falar o que nós temos aqui de comparação, né? A semente, quando ela está dentro de uma fruta, né? Você colhe ela, você
hidrata ela, né? Planta, né? Espera dar a raiz, planta e se transforma naquela planta que a gente viu agora há pouco na câmera, né? E para mim isso aqui se assemelha muito à vida do cristão, né? Porque o que acontece, né? As coisas que a gente tem, a renovação, né? A vida, você sai de um lugar, né? Você recebeu a vida, você aqui não está nada ensaiado, né? Eu tô repassando para vocês enquanto eu tô sendo ministrado. A semente é quando você nasce, você se torna uma semente, né? Você sai, né? Corta o cordão umbilical, você nasce, vem para o mundo, né? Podemos também assimilar a questão do caminhar, né? Muitas vezes você está empreendendo, está andando, né? De uma maneira você está dessa forma, né? Não está atrelado a nenhum lugar, né? E vem alguém, né? Começa a te falar da palavra. Aquele falar da palavra que você recebe é igual a semente, né? Se a semente ela está disposta a receber os nutrientes, ela se envolver, né, daquela maneira, a hidratação e tal, ela vai dar os primeiros sinais de vida, né? Começa a sair os brotinhos, né? O início da raiz. E isso se assemelha muito à vida, essas lives que a gente tem falado, se assemelha muito porque às vezes a pessoa ela não está tão disposta assim a parar, ouvir, né, ou ir para uma igreja, mas de pouco em pouco, né, a água ela vai se nutrindo, né, ela vai trazendo para aquela semente que ela está ali, né, isolada, tal, e começa a dar os frutinhos, né, o primeiro sinal é o broto, né. O fruto que eu falo é o sinal, né? Não o fruto da fruta, né? Ele começa a dar os sinais de que está tendo uma reação positiva com relação ao que veio de nutrientes, né? E aí, olha só que interessante, né? Que enquanto eu estou falando com vocês, né? A semente, depois que ela dá aquela raiz, eu trouxe para um vaso, normalmente um vaso menor, né? Daí coloco um pouco de terra e vai lá, você vai, né, regando, né? Eu tenho aqui um esborrifador, né? E eu passo assim, algumas vezes eu despejo água, mas eu gosto mais assim de simular como se fosse a chuva, né? Passo. E aí você vê embaixo da terra, você não vê os sinais, né? Porque ele não dá aqui o talo logo de cara. Na verdade, quando você vai jogando a água, aí começa a sair, né? E olha que interessante, né? Isso que eu estou falando para vocês é uma revelação que eu tive com... Vou pegar aqui a cadeirinha para poder sentar, para poder explicar aqui e apontar enquanto eu tô pregando, testemunhando, né? Pregando, testemunhando, né? Olha como é a vida, né? A terra, ela faz pressão de cima para baixo, né? Isso que eu tô falando para vocês é uma postagem que eu já fiz no meu Instagram. Antes de iniciar as lives, eu já tinha postado uma certa vez quando eu recebi uma revelação do Espírito Santo. E para não esquecer, eu postei, né? Então, o que isso significa, né? Que lá na postagem eu falo sobre o trigo, né? Mas aqui, mais adiante, eu vou explicar o porquê do trigo e o vídeo que eu estou fazendo com relação ao pé do abacate, né?
a terra, ela faz pressão, né? Dentro desse vaso aqui, ela exerce uma pressão em cima da semente, que apesar da terra ela envolver a semente, protegê-la, o broto, para ele começar a subir, ele sofre toda a pressão que tem. Bom dia, Carol, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? Então toda a pressão que tem dentro do vaso, ele faz uma pressão contra aquele brotinho da semente que está nascendo, né? E o brotinho, ele no começo ele é frágil, né? Mas é que nem a vida do cristão. Ele recebe opressão, recebe, né, em quem está em torno do seu broto, né, do seu nascimento espiritual, né? Ele está dando o primeiro resultado, você tem aquela pressão. Então, a mesma coisa tem o brotinho lá, que ele está tendo a dificuldade, porque toda a pressão da terra ela está empurrando contra o crescimento daquele broto, né? E é que nem a vida do cristão. No começo, o caminhar do cristão, ele pode não dar o resultado aparente. Ele pode ser que as coisas não fiquem tão aparentes, né? Mesmo você vivenciando, né, a vida cristã, tem coisa que você fala assim, nossa, eu tô aqui, né, insistindo no sentido de estou aqui em fé, né, pegando todos os dias, orando, tal, não vejo resultado. É a mesma coisa. O broto, ele não aparece no começo, porque ele está dentro da semente, toda a terra está envolvendo, então não aparece. Só que a partir do momento que ela começa a crescer, né, ó o tamanho que fica. Tem mais ou menos 1 metro aqui, essa planta aqui do abacate. E assim é a vida do cristão, né? Porque ela começa, né? Se a gente levar isso aqui para o contexto da vida fora do apartamento, né? A questão natural, imagina a planta que ela fica lá, embaixo do sol, vento, chuva, né? Essa é a caminhada com Deus, né? Porque você vai dando fruto, você vai crescendo. Chega num momento, né, com certeza, esses pés de abacate aqui não vão se comportar mais dentro do apartamento, né? Então, se comparado ao brotinho que era no começo, olha a espessura que fica, né? E assim a vida do cristão também, né? Todo o seu entorno ele vai alargando, ele vai abrindo, ele vai ficando mais firme, mais forte. Pode vir aqui balançar que ele nem se move devido ao peso, não só da terra, mas a resistência que pela tala que vem, né, lá do caule. Então a vida do cristão se assemelha muito a esse contexto da planta, né? No começo a semente, ela, até pelo processo, né? A semente, quando ela sai do abacate, você tira ele do abacate, ele sofre um processo de morte, né? Porque ele saiu do nutriente do abacate, ele passa a cortar o cordão umbilical, ele morre, ele não se nutre mais da fruta, e ele passa a seguir um processo individual. A vida do cristão é assim também, né? A sua vida, ela é individual no sentido de é você e Deus, né? O individual que eu falo é se você ficar sempre, né, assim, dependendo só dependo da fé aqui de um intercessor, dependo da fé de alguém, tal pastor foi embora, né, foi para uma ação missionária, ele não está mais aqui, eu não vou mais congregar. Não, né? A situação não é essa, a situação é entre você e Deus, né? O individual que eu falo é você, sua fé com Deus. Você não pode ficar dependendo do cordão umbilical da fé de outra pessoa, né? Amém, amados? Bom, nesse contexto, né, que eu estava falando da semente do abacate, né, desde o processo que quando ele nasce,
A gente entende o seguinte, estou fixando aqui no tripé. Pegar aqui uma outra questão interessante, né? Você tem aqui a semente e ela, como que ela é, né? Ela tem um formato, tem essa pele, né? Ela tem a sua rigidez. Isso aqui na vida do cristão, né? Se assemelha em que sentido? Quando a gente está caminhando sozinho, muitas vezes a gente é desse jeito, ó, rígido, envolvido em cascas, né? E você tem esse processo que você está num padrão de vida, você está num tipo de vida. O que acontece é que a partir do momento que você aceita os nutrientes espirituais, né? Resolve ouvir, resolve se envolver na palavra, vai e se alimenta, busca, né? Se nutre, o que vai acontecer? Vai abrir uma rachadura aqui, né? E essa fissura, ela vai te dar um processo novo na tua vida, né? Porque você deixou de ser isso para se tornar o broto, né? E a vida, a partir dali, ela se começa de uma outra forma. E olha que, né, que coisa maluca, né? Eu não sou especialista em agro aqui, nem nada, mas, né, a gente pegando as coisas aí que tem o mínimo de entendimento, né, que eu posso dizer, fazendo essa analogia, né, apesar de não ter a especialidade aí do agro, do plantio, seja o que for, né, quem trabalha com isso vai poder explicar com muito mais detalhes, né? Mas o que eu sei é que depois da planta, ela cresce, ela se transforma numa árvore, ela vai favorecer em vários aspectos, né? No aspecto dela se fortalecer, né? Ela vai ficando, quem já viu a árvore do pé de abacate sabe o quão resistente ela é, né? Se um carro colidir, coitado do carro, né? A árvore, ela cresce, ela enche a copa, ela vai fornecer sombra para os pássaros, animais, vai virar um novo ambiente, né? Tudo, aquela árvore do abacate, portanto, ela vai se transformar num outro cenário, né? Vai lá habitar vidas, né? Vai ficar belo também o local. Quem tiver, né, outras pessoas como eu que gostam do abacate vai poder se nutrir da fruta, né? Então a vida com Deus é assim, né? E remetendo até à recordação do que eu havia escrito, olha que maluco esse negócio do trigo, né? Na Bíblia a gente tem muito referências entre o trigo e o joio, né? No trigo e o joio significa que um tem conteúdo e o outro, infelizmente, não. E certa vez eu senti o Espírito Santo falar assim: Lucas, vai lá e lê sobre o trigo e o joio, né? Eu fui para a Bíblia, né? E aí a voz falou assim para mim: mas quem disse que é sobre a Bíblia que eu estou falando? Olha que coisa, né? É até assim impactante, né? Você fala assim: caramba, mas a voz do Espírito Santo vai te dar uma orientação fora da Bíblia? Não foi isso. Ele quis me acrescentar um outro entendimento. Em que sentido? Primeira coisa que eu pensei quando eu escutei assim: vai ler sobre joio e trigo, na minha cabeça veio assim: dentro da igreja, o que dá fruto e o que não dá fruto, né? Por quê? Outras palavras que eu havia
escutado, né? Lido ou até mesmo participado de pregações, eu tinha escutado dessa forma, né? Na maioria desse contexto, mas dessa vez para mim foi diferente, porque eu comecei lendo sobre o trigo de uma forma assim, que o trigo e o joio, quando eles são novos, eles são tudo da mesma cor. Um verde, que ele é um verde radiante, né? Um verde vivo, né? Se assemelha muito a folha mais nova do abacate, né? Bem verdinho, bem vistosa, bem bonita, né? O que acontece é que ao passar do tempo, né? Quando o trigo ele vai se formando, né? O que acontece? Ele sofre um processo depois na colheita que ele vem de baixo para cima, né? Se você for pegar assim, você não só vai se espetar, como também a sua coleta não vai ser tão boa, porque a partir do momento que você tem lá o trigo, você vem, coleta dessa forma, toda a coleta vai ficar na mão, né? Hoje no processo mais automatizado, né, vamos colocar até industrial, ele é diferente a coleta, mas assim, pensa no método raiz, né? A coleta ela vem de baixo para cima. E aí o Espírito Santo, depois que eu li isso, o Espírito Santo falou assim: tá vendo, Lucas? E é louco, porque enquanto você está lendo, você tá assimilando a leitura, a conversa ela começa a intensificar, né? E foi bem um dia que eu estava chateado, que eu falava assim: nossa, eu escuto tanta pregação aí de gente que dialoga e escuta, né? Só que o escutar que eu havia entendido era um escutar de maneira audível, né? Mas não, o Espírito Santo ele é audível, só que ressoa dentro de você, né? E não é que nem aqui, né, gente? Eu estou conversando, vocês estão ouvindo. Não, o Espírito Santo ele ecoa aqui dentro. E é maluco isso, porque maluco no sentido, se você for pegar pela linha racional, como que eu que estou lendo, estou assimilando o texto, eu estou raciocinando sobre o conteúdo do texto, a voz ela vai te falando coisas que não estão no texto, mas tem a ver com o texto, né? E a voz falava assim para mim: então, Lucas, por que você vê, né, a coleta dessa forma? E aí eu entendi que a explicação veio que o movimento de Deus ele vai tirar você aqui da terra para levar para o céu, né? Profundo isso, né? Tudo que você faz, tá subindo lá para o reino, porque Deus está vendo tudo. É isso que o Espírito Santo falou para mim. E eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha lido o texto do trigo e do joio dessa forma, né? Que a coleta ela vem assim, né, de baixo para cima. E aí ele ainda continuou falando, o Espírito Santo falou assim: ao coletar vão ter várias sementes, né? Trigo. Aquela semente que caiu vai dar outro fruto. Daí eu falei: puxa, é verdade, vai dar outro fruto. Aí ainda ele comentou: e o que coletou, o que vai ser feito? Aí eu fiquei assim, né, meio em dúvida: como assim? E aí a voz intensificou falando: olha, do que foi coletado do trigo vai virar uma farinha, massa, pão, torta, seja lá o que a gente venha colocar aí, que vocês sabem muito bem o que o trigo é capaz de fazer, né? Macarrão, eu amo macarrão. Então assim, vai fazer N coisas, né? E olha que profundo isso, né? Tudo que você faz
é para a coleta de Deus. Profundo, né? A gente muitas vezes acha que está ganhando pontos lá no céu, né? Não é bem isso, né? Assim, ganhar pontos, né? Porque pontos significa que você está almejando meramente por meritocracia própria, né? Ah, eu vou, sei lá, pontos. Sei lá, o que a gente pode pensar em pontos. Pontos, por exemplo, na vida acadêmica. Eu vou ter uma boa pontuação para eu poder passar de ano. Eu vou ter uma boa pontuação para ser promovido, para ser contratado. Mas a questão aqui da pontuação com Deus, ela não é meramente uma coisa para mim, né? E sim para Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O promover aqui, no caso, não é autopromoção, né? Quando você estuda, tal, se empenha, tem um processo de promoção, mas é um benefício consigo, né? O que eu quero dizer aqui, a promoção com Deus é uma coisa diferente, porque não só você aprende, você é passado de ano, mas você vê o resultado acontecendo em torno, né? Não diretamente, mas indiretamente. Indiretamente você vê. É maluco isso, né? É por isso, agora eu estou entendendo o porquê da pregação, né? O porquê da palavra, do exemplo aí da semente. Eu só fui obedecendo, eu não coloquei nada aqui escrito e tal. Agora eu estou entendendo, né? E a revelação está dizendo aqui. É por isso que essa live está sendo gravada, para orientar os que assistem a não ficar preso numa caixinha fechada, como uma única semente. Ela tem que estar dentro da igreja, para estar junto de um local com terra, com outras semeaduras, né? Para você compensar, olha só que maluco, né? Compensar o que tiver de joio, né? Aqui eu não estou fazendo crítica às pessoas, mas tem algo que você é joio porque você não tem aquela semente, e quem tem vai poder compartilhar com você, quanto o que você tem de frutíferos do seu trigo, você vai complementar o espaço daquele que está com joio. Tem partes da minha vida que agora eu estou entendendo o que foi o pedido do Espírito Santo de ter falado sobre a semente, sobre a planta, e por que de envolver com o trigo e falar aqui. É porque é da igreja que ele está falando. Então, aqui não é um insulto, não é uma crítica, não é um apontamento, mas o que eu quero dizer é, o que você tem de abundância, né? O Espírito Santo está, eu estou só obedecendo ele está dizendo assim, o que você tem de abundância numa parte da sua vida, você tem que ser como a copa da árvore do abacate, né? O exemplo que a gente deu, a planta, você vai cobrir, vai prestar sombra para os pássaros, você vai dar frutos, vai nutrir outras vidas, né? E assim é a questão do trigo também. Você, né, tem parte da sua vida que você não é trigo, você é joio. E tem partes da sua vida que você não é joio, mas você é trigo. E o que acontece na ministração que eu estava ouvindo, né? Olha o encaixe de tudo isso. O profeta Vinícius falou sobre a entrada do ano abençoado, né? A live de hoje foi sobre isso. As bênçãos, né, que vêm através da sua submissão à majestade com Deus, né? Você entender que, não, vou consagrar o ano e entrar aqui o ano consagrando a Deus, o ano de 2024. Ele vem falando e ele tem ministrado a gente para se preparar depois da virada, que vão ter 7 dias aí para seguir numa cadência, né, de oração. E
é muito interessante, porque eu resolvi continuar assistindo uma pregação que o pastor Luciano Subirá, ele estava falando sobre a lei de Deus, que é muito mais você dar do que você receber, né? Ele citou a questão de oferta e tal, mas o contexto da oferta que é o ponto-chave, né? Que é o que eu estou falando aqui. A partir do momento que você entende que você vai seguir o caminho com Deus, você tem que ter uma troca mútua, né? Dar do que receber significa você não acumular as coisas, né? Aqui a gente tem a questão bíblica, né? Que é espírito de avareza, mas o que eu estou dizendo é não ficar colecionando as coisas, né? Você pega e vai semeaduras, né? Vai distribuindo. Quantas e quantas vezes eu fui para o monte para orar, para receber uma palavra, e cheguei lá querendo, né? E aí o que acontece? Fui lá, orei, fiz tudo. Na hora que eu estava descendo, veio uma pessoa que eu não conheço, profetiza sobre a minha vida, fala exatamente do que eu estava orando em silêncio, porque eu não fiquei orando em voz alta lá para todo mundo ouvir. Coisas pessoais eu orei em silêncio, para manter o segredo com Deus. E a pessoa veio e trouxe a palavra. Assim diz o Senhor, tal, contou para mim. Eu falei, nossa Deus, obrigado, né? Usou a boca da pessoa para testificar que o Senhor está nesse propósito comigo, né? Está aceitando, né? Assim, eu estou agradando a Deus, então Deus está aceitando essa oferta, né? Da oferta do meu tempo, da minha obediência, né? Seja o que for, veio em concordância. Então isso é maravilhoso, né? Tem gente que não acredita no ministério profético. Eu não posso nem dizer que eu não acredito, porque o ministério profético ele veio atrás de mim, né? E ocasiões que aconteceram foi, eu estava no monte orando, na hora que eu desço, a pessoa me traz uma palavra, uma senhora, e eu achei tudo aquilo muito maluco. Não critiquei, a recebi, mas fiquei meio assim, pensativo, vamos dizer assim. E aí, uma das pessoas que estava comigo orando falou assim, ó, Lucas, eu venho há mais de 5 anos aqui. Essa pessoa, sempre eu tento descer para encontrar essa pessoa, para receber uma palavra. No entanto, você veio aqui comigo hoje para visitar o monte. Você estava lá no teu canto orando. Aí você desce e você recebe a palavra da pessoa, com um dia de visita. E aí eu comecei a dar glória no carro, né, agradecendo, né, falando, nossa Deus, eu assim me sinto especial, porque a forma como veio, né, a pessoa que me convidou aqui no monte, parece que sempre tenta conversar, falar, né, com a pessoa, mas não recebeu, né, dessa forma. E hoje eu venho aqui e recebo de uma maneira não esperada, né? Eu não fui para um monte esperando que uma pessoa viesse falar comigo. Na verdade, eu fui para falar com Deus e fui colocar minhas coisas diante da oração na mão dele, falando, se o senhor está de acordo, né, ministre, né, me dê sinais e tal. Ah, mas não deu meia hora. Na hora que eu desço do monte, pá, a pessoa me pega lá na entrada e me traz a palavra na confirmação do que eu estava pedindo. Então, você vai falar assim, Lucas, eu não acredito. Respeito isso, né? Se você não acredita em profecia, tudo bem, né? Não tá. Aqui eu não estou julgando, né? Mas eu estou relatando para você o que de fato aconteceu na minha vida. E as coisas no mundo profético são muito doidas, né? Porque elas são inesperadas, elas são improváveis, mas acontecem.
Aí a questão que a gente fala assim, bom dia, irmã Ginaína, tudo bem? A paz de Cristo Jesus. A gente, na caminhada profética, ela exatamente, ela tem, ela funciona como uma testificação daquilo que você procura, daquilo que você precisa intensificar a tua escuta. E a relação profética, ela é assim. Muitas vezes aquilo que você está procurando, orando, porque o profético ele se torna também um intercessor. Em que sentido? Não é que você vai entrar numa lista de oração, mas é que a partir do momento que você está buscando a palavra, né? Às vezes você até sente que está sozinho, caminhando, né? E aí chega e acontece o que? A profecia, ela vem, testifica, né? E a revelação, ela acontece. Amém, amados? Mas isso tudo para a gente lembrar, para a honra e glória do Senhor. Bom, hoje a live foi um pouco diferente, até o horário foi diferente. Eu senti que tinha que mostrar essa questão da semente, né? Eu fui tocado no coração, que no íntimo, né? Assim, no espiritual, que tinha que falar sobre isso, né? Eu não sei quem está precisando, mas está aqui. Estou somente obedecendo, acatando a ordem do Senhor. E os 2 versículos que reservei, eles falam sobre o conhecimento de quem é Deus, né? O entendimento, né? A essência, como que é a essência do caminhar, né, com Deus, né? Não dá para dizer a essência de Deus, mas eu posso dizer a essência com Ele, né? A essência com Ele diz no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém, amados? E olha que coisa, né? Rocha, por quê, né? Rocha, né? É uma coisa sólida, né? Firme, tem peso, né? Não é aquela coisa maleável, né? E a rocha, nesse sentido, ela é uma coisa assim que você sabe que é resistente, né? É durável, né? Não muda, né? No sentido de a rocha, ela tá lá firme, né? Ela não fica rolando para lá e para cá, né? Não é igual uma folha, né, de uma árvore que fica balançando, não. A rocha se permanece, né? E essas obras, elas sempre são, né, junto de perfeição, justiça, né? O caminhar com Deus é isso, né? Então, olha que coisa, né? O caminhar com Deus, você está coberto com o Pai da justiça. As obras que são entregues, elas serão perfeitas. Se você caminhar com Deus, não é passível de erro, né? E tudo isso vem numa linha, né, de uma forma reta, resistente, consistente, firme, né? Essa é a vida com Deus, né? E o segundo versículo fica em Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, que diz assim: quem é comparável a ti, Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança, né? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar o amor. Olha como é profundo isso, né? Deus, além dele ser perfeito, justo, né, sempre o mesmo, ele mantém a palavra, ele tem o amor, e o amor dele
não mantém em permanência a ira. Ele se transborda, né? Ele permeia, né? Ele invade aqueles que contêm o pecado, né? O amor, ele causa isso, né? Ele invade o local onde tem o pecado, ele desocupa o pecado para transbordar você no amor. E é profundo isso, né? Porque assim como a gente falou sobre a semente, o plantar, né? A cada ciclo a gente morre, né? Primeira renúncia, eu não sei qual que você vai renunciar, mas constantemente, né? Você vai se renovando. Batalhas a gente tem todos os dias, óbvio, mas, né? Às vezes a batalha que você passa, você até acha que é muita coisa, né? Ah, tá insuportável, não aguento. E eu fico pensando, sabe? Diante da batalha que você passa, eu não sei, pode ser várias. Pode ser financeira, pode ser da saúde, pode ser de uma cura, conversão da tua casa, eu não sei qual que é. Mas uma coisa eu sei, Jesus não foi justo, né, o que ele fez. Aliás, o que nós fizemos com ele, né? Mas o que ele fez foi para trazer justiça, né? Nós pecamos, né? Nós somos imperfeitos. Crucificou Jesus, né? Julgou ele, enfim, né? Assim, rejeitou a palavra, né? N coisas. Olha quanta coisa, né? Então eu fico pensando, né? A escolha no seu dia, né? Vai permanecer com a seleção de Barrabás ou vai escolher o lado de Jesus? Quem é você? Se a multidão está gritando Barrabás e você vai com a multidão, ore a Deus, né? Seja tocado para que você venha a externar Jesus para estar sendo a sua direção e não para salvar Barrabás, né? Então a vida da gente é assim, né? Às vezes a gente escolhe o lado errado, mais pra frente vai lá ver e fala, nossa, que besteira que eu fiz, né? Cometi aqui uma atrocidade. Mas Jesus, sabendo de tudo aquilo, né? Jesus, olha só, fazendo essa mesma analogia, né, que a gente falou do julgamento lá, quem vai ser sacrificado, Jesus ou Barrabás? O pessoal pediu para livrar Barrabás e Jesus foi crucificado no lugar, né? Segundo estudos que eu li, né, a cruz não era nem tinha feito, nem tinha produzido a cruz no tamanho de Jesus, e quando foram pregar ele deslocou até o ombro, né? Quanta dor que ele passou, quanta injustiça, né? E o ponto central dessa conversa, que é a caminhada com Deus, vai muito em relação a você está sendo justo com Deus? Você está sendo justo com o que foi sacrificado do Cordeiro, né? Esse é o ponto, né? Lembre-se, né? Jesus, ele foi um verdadeiro significado de amor, né? Porque quando ele estava aqui na terra, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele sabia quem o negaria, quem o trairia. Mas ele não desceu com anjos e trovões para arrebentar com a pessoa e mudar a rota, né? Não, ele seguiu a vontade do Pai, Deus. E aí o que eu falo é Jesus como filho de Deus, cumprindo a ordem de Deus, do Criador, estando aqui na terra, tendo compaixão, ensinando a todos, ele sem pecado,
Ele morrendo na cruz por você. Eu não sei assim quanto que a pessoa precisa para se inclinar para Deus, sabe? Mas a ordem é: faça o que está na Bíblia, né? Faça o que já veio de orientação, porque assim é a vida, né? Deus vai se alegrar mais do que você imagina. Se você já tem uma vida boa, ok, né? Se você já segue os princípios, ok, dissemine, né? Testemunhe, dê frutíferos, né? É essa a analogia de hoje, né? A reflexão de hoje para com Deus, né? Caminhar com Ele é dessa forma. Amém, amados? Bom, hoje, como eu estendi mais a conversa aqui na live, né? Espero que você possa estar assistindo, vendo, entendendo, assimilando. Eu fiz dessa forma mais coloquial para realmente virar uma lembrança, né? Porque a memória do ser humano ele é assim: se você não tem a conexão, isso é mais uma palavra, hein? Olha, se você não tem uma conexão, não tem uma vivência, não tem uma experiência, aquilo não vira uma recordação, né? Então aqui vai uma ministração também, tá? Como servo de Deus, né? Eu estou falando aqui em obediência ao que eu estou sentindo. Vai e tenha experiência com os irmãos. Vá para a igreja, faça, né? Bom, encerrando já aqui, deixando o endereço da igreja aqui de Barueri, fica na Avenida Aruanã, número 120, o bairro é de Alphaville, cidade é Barueri, né? Bairro Alphaville. Quem vem pela Castelo consegue chegar com muita facilidade aí através do Waze, Google Maps, o que vocês vierem a colocar aí, consegue. Ponto de referência é a rotatória da Tramontina. Se alguém não tiver o Waze instalado, o GPS instalado, tem aí pergunta a orientação da rotatória da fábrica da Tramontina. Aí é na rua da Tramontina, você segue reto, contorna meia lua da rotatória, já vai cair na Avenida Aruanã, que ela fica ao lado da fábrica da Mary Kay, né? Aqui eu não estou fazendo propaganda, estou dando ponto de referência, tá? E o endereço da Avenida Aruanã no domingo é 9 horas da manhã. Tem estacionamento, né? Porém a capacidade do estacionamento é limitada e chegue então com antecedência para você conseguir escolher um bom lugar para estacionar, para você também, né, na hora de assistir o culto, poder sentar numa boa posição, ter como enxergar bem, né? Um aviso também é que nesse domingo em específico, todos os domingos a gente tem culto, mas nesse domingo específico foi transferido o horário para um horário já programado, reservado, né? Capacidade como é limitada, houve a necessidade de reservas, né? E a gente vai fazer o culto da virada do ano, né? Então o profeta Vinícius ele vai ministrar, o culto vai ser no período da noite e a gente vai passar a virada do relógio orando, né? Consagrando a Deus, né? Amém, amados? Mas, né, o dia não depende só desse dia, né? Então, para você que não conseguiu fazer a reserva e queira visitar a igreja onde eu e minha esposa congregamos, fica na Avenida Aruanã, número 120. Tem essas referências aí de ponto de referência que eu passei. Tem estacionamento, chegue antes das 9, né? Para você conseguir se posicionar bem lá no estacionamento, no local lá da igreja também. Ore ao entrar na igreja, né? Peça para Deus a revelação e que a ministração sirva para uma aprendizagem na sua vida, né? É assim que devemos fazer. A outra questão é que no dia 7, né? Deixa eu
Deixa eu verificar aqui no calendário aqui. Dia 7, é isso mesmo, dia 7, domingo, né? A gente, domingo de janeiro, a gente vai ter o batismo nas águas. Quem vai estar ministrando o batismo é o pastor Clóvis, pastor Carlos, que são os pastores do batismo, né? E para aqueles que não conhecem o que é o batismo, né? Batismo nas águas, tá aí uma oportunidade para vocês virem no dia 7, né? Receberem a ministração, né? Junto do batismo vai ter o culto normal, né? Iniciando com louvor, né? A palavra de entrada, de abertura, e depois a ministração com o profeta Vinícius, né? Então tá aqui o convite, né? Fica aqui para você, e eu vou fechar essa live com uma breve oração. Amém, amados? Senhor nosso Deus, queremos colocar aqui o dia de hoje, Senhor, em concordância com esses que estão assistindo, que meus irmãos estão vendo esse vídeo, aqueles que virão mais tarde também. E da mesma forma como foi orado hoje pela manhã na live do profeta Vinícius, eu coloco também nesta oração, Senhor. Primeiramente, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Renunciamos aos nossos desejos, Pai. Queremos consagrar a Ti a nossa vida, para que seja feito o Seu desejo, Pai. Cubra sobre nós, Senhor, o sangue de Jesus Cristo. Lave-nos do pecado. Pedimos perdão pelos atos cometidos consciente e inconscientemente. Por isso, papai, proteja a nossa vida, na nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa esquerda, a nossa direita. Abençoe do topo da nossa cabeça, a sola dos nossos pés. Guie-nos, papai, para que a gente não atropece em armadilhas, no laço do passarinheiro, como também a gente não venha machucar os pés nas pedras, nos obstáculos, Senhor. Como foi ministrado hoje pela manhã pelo Senhor, nós estamos diante da rocha, e pedregulhos não faz parte da nossa vida, por isso nós queremos a sua proteção, Pai. Esses obstáculos, essas pedras que nos machucam, seremos erguidos por Ti, Pai. Seremos envolvidos por Ti. Por mais que a terra, como ela pressiona a semente, como foi ministrado hoje pela manhã, as opressões acontecem, as pressões acontecem, mas nós queremos ser em Ti, dar o fruto, que venha brotar os Seus sinais, ó Pai, que o manter na essência, na Tua palavra, na Tua vida, junto de Ti, Senhor, nos Teus caminhos, a gente possa a crescer, virar uma árvore e dar frutos, não somente de frutas, mas que a gente venha trazer vidas para o local, a gente venha fazer mais expansão das Tuas obras, Senhor. Sejamos como instrumentos nas Tuas mãos, papai. Da mesma forma, eu coloco aqui em consagração o ano de 2024, os preparativos que estão acontecendo, a reunião em família também que está acontecendo, como foi orado hoje pela manhã. Também eu volto a essa oração, Senhor. Guarde aqueles que estão em viagem, em trajeto, indo visitar os seus parentes, ou aqueles que estão vindo visitar os seus parentes, ó Pai. Livre-os de todo o mal, guarde, Senhor, de todos os caminhos que eles forem, esteja protegendo, Senhor. Sabemos que o dia de hoje ainda tem tempo para se preparar, para se retratar, e dessa forma eu coloco nessa oração como pedido de retratamento, Senhor. Que a gente venha renunciar ao nosso eu e venhamos fazer mais na Sua direção, Pai. Esteja conosco, dê-nos discernimento, Pai. Cubra a nossa mente, Senhor. Traga-nos inspiração também. Fale com o Seu Santo Espírito dentro de nós, Pai. Fale com cada um, toque no coração de cada um, Pai. E como intercessor, Senhor, eu declaro aqui vida sobre cada um deles, Senhor. Derrame bênçãos, Senhor. Luz e a Tua face resplandeça na face de cada um, Senhor. Traga vida, traga, Senhor, um novo ministério também, que Sua casa venha a estar degustando dessa vida contigo, Pai. Todos eles estejam unidos, estejam em paz, estejam sobre amabilidade, sobre união, Senhor. Eu quero aqui declarar em nome de Jesus, Senhor, aquele que clama por uma cura,
medicamento, por um emprego, por ter algo ao que comer, Senhor. Eu, como intercessor, eu coloco em Tuas mãos, Senhor. Toque no coração dos demais, Senhor, para que venha fazer também de uma maneira obediente a Ti, Senhor. Intercedendo, Senhor, no caminho daquele que está com a dificuldade ou até mesmo enlutado, que o Senhor venha trazer, Senhor, no coração, tocando no coração de cada um, Senhor, para que a igreja se movimente também para aqueles que precisam de Ti, precisam da Tua luz, Senhor. Mas não somente pessoas que venham a pedir, mas também posicione o coração dessas pessoas que estão passando por uma dificuldade, passando por uma dor, passando por uma dificuldade espiritual, que o Senhor venha e mude a rota dessa pessoa, leve até a igreja, Senhor. Modifique o entendimento dessa pessoa, que cada vez mais a pessoa possa se nutrir mais da Tua palavra, da sabedoria dos ministros que são orientados através do Seu Santo Espírito, que venha a transbordar e refletir na vida dessa pessoa, que haja um renovo de vida, uma correção de rota, e que a pessoa possa estar aproveitando o seu momento ainda restante de vida aqui na Terra para estar mais intensificado na sua direção, no seu caminhar, na sua vida, na sua essência, Pai. Queremos agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Agradecer porque nós acordamos, temos a energia, temos a saúde, a vida, Senhor. Obrigado por mais um dia de fé que o Senhor acredita em nós, Senhor. Por isso, Pai, como reconhecimento do sacrifício do Cordeiro verdadeiro, do sangue que nos livra do pecado, que nos tira, apaga o nosso passado, em compreensão, entendimento e realmente um posicionamento como reconhecimento da sua soberania, Pai. Nós queremos aqui pedir, Senhor, a mudança de rota da vida das pessoas, para que estejam nas igrejas, estejam debaixo de uma cobertura espiritual, para que venha ser trigo também naquele local, e da mesma forma onde ele é joio, ele seja nutrido com a semeadura do trigo, Senhor. De maneira mútua, Pai, que haja o frutífero crescimento das igrejas, ó Pai. Por isso, Senhor, como intercessor, eu peço bênção, Senhor, sobre cada ministério, cada igreja. Abençoe a vida dos nossos pastores, do apóstolo, dos profetas, Senhor. Proteja cada um deles, dos pastores também, Senhor. Ministre a vida de cada um aqui, Senhor, daquele do mais fraco até o mais abençoado, que todos possam estar acompanhando no plantio e fazendo obras para Ti, Senhor, para engrandecer, porque somente Tu és digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor e toda a honra e toda a glória, Pai. Queremos colocar esse momento de oração, reconhecendo, redimindo nossos pecados, Senhor, através do sangue do Cordeiro verdadeiro, Senhor. Dessa forma que eu coloco, consagrando já o ano de 2024. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Coloquem, esse momento da oração aí para com a sua vida, o seu lar, o seu caminhar. Deus abençoe.